Olá, bem-vindos! Vamos fazer aqui o consultório juntos mais uma vez. Programa semanal e a cada encontro eu me renovo na experiência de trocar com você, de entregar para você e também receber daí de volta aquilo que tem sido resultado do aprendizado e quantas pessoas me dizem de como aprendem, de como são ajudadas, de como são auxiliadas nos seus desafios da vida. Por falar em desafio, é um desafio imenso. Ter um filho, por exemplo, com neurodivergência, ter um filho com alguma necessidade que você precisa atender, mas não sabe como fazê-lo. Como pensar acessibilidade, como pensar inclusão, como pensar se não compreender, se não conhecer, se não fizer o movimento de se ajudar, de ajudar o outro, de entender, de conhecer cada vez mais, entender de leis, entender de funcionamento, entender da experiência de viver com seus desafios. Minha convidada de hoje é Amanda Ribeiro. Ela é especialista em acessibilidade e inclusão. E nós vamos pensar como as crianças, os adolescentes podem ser melhor acolhidos na escola, na igreja, em casa, na convivência. Nós precisamos nos despertar para um número importante, significativo de pessoas que precisam ser acolhidas e fazer parte do nosso dia a dia com a maior naturalidade possível, sem que nós nos esqueçamos de que elas têm alguma necessidade em especial, de uma atenção especial, porque tem alguma limitação, como nós temos as nossas, noutras circunstâncias. Então, é um prazer recebê-la por aqui. Como vai você? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Primeira vez no Consultório em Família. Obrigada. Estou muito animada. Que bom. Como é que começa a sua história com este tema em especial? É na sua casa? Sim, é na minha casa. Eu sou mãe do Arthur. O Arthur dele tem 9 anos e ele é autista. Recebi o diagnóstico do Arthur muito precoce, quando ele tinha 20 meses. Eu não imaginava que ele pudesse ser autista. Para mim, autista era aquela criança que balançava, que vivia no mundinho. Mas o Arthur ele foi um bebê prematuro, nasceu aos 32 semanas, com 1,4 kg, ficou um mês na UTI. E eu achava que os atrasos que ele tinha eram da prematuridade. Mas ele teve uma convulsão febril, nós somos um neurologista para falar sobre convulsão febril, e ela falou assim, seu filho tem características dentro do transtorno do espectro autista. Eu falei, o quê? Meu filho? Não, imagina. Meu filho ele é simpático, ele é animado, ele só ainda não fala porque ele é prematuro. E para sair dessa fase de negação, onde eu não acreditava que meu filho pudesse ser autista, eu fui estudar sobre autismo. Fiz uma especialização em intervenção precoce do autismo. Eu fiquei pouquinho tempo na negação. E no primeiro módulo estava lá, marco desenvolvimento. Falei, realmente meu filho está no espectro. Falei, tá, e agora? O que a gente faz? Como é que cura? Como é que tira isso dele? Depois eu descobri que não tinha cura. E então fui procurar o melhor médico de São Paulo, que me indicou a melhor clínica de São Paulo. E eu saí dessa clínica com um orçamento de R$27 mil por mês. Uau! Se eu quisesse que meu filho tivesse tratamento adequado, eu tinha que ter R$27 mil por mês. O Arthur ele tinha indicação de 40 horas semanais de terapia ABA. Terapia ABA a gente chama de análise do comportamento aplicada. Essa terapia ela tem padrão ouro de comprovação científica para o autismo, mas ela ainda é muito cara, né? R$150 cada hora, vezes 40 horas por semana, mais ou menos R$27 mil por mês. Eu falei, coitado, não vai ter nada, porque quem tem esse dinheiro? Não tinha esse dinheiro, continuo não tendo, não dou muita coisa. E eu falei, como é que eu vou ajudar o meu filho? Então, eu fui estudar sobre autismo, parei de trabalhar, vendi a minha loja e fui ajudar o meu filho, virei mãe terapeuta e eu aplicava terapia no meu filho 4, 7 horas por dia num bebê de 20 meses. Passado 4 meses, o Arthur já estava falando, apontando, imitando, mandando um beijo. E eu falei, bom, agora eu vou viajar, né? Eu gosto muito de viajar, fui fazer uma viagem com meu filho. E recebi no hotel, eles me deram uma fichinha, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Eu falei, nossa, que bacana, né? Estou interessado. Eu escrevi, meu filho é autista, tem dificuldade de fala, de atender a comando. Entreguei essa cartinha. Quando eu entreguei, ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. Eu falei, ah, então não era para inclusão, era para exclusão. E eu voltei desse hotel pensando, gente, a gente precisa treinar os hotéis para receber as filhas de pessoas autistas. Mas eu estava trabalhando no projeto, guardei a ideia, depois eu passei por discriminação no laboratório, depois Você passou por uma discriminação ou seu filho? Meu filho, né? Onde eles falaram assim que autismo não era deficiência e que ele não tinha direito a atendimento prioritário. Aí você respira e você vai explicar, então. Àquela altura, você já sabia que era uma deficiência? Sim, sim. Eu comecei a estudar em 2018, né? E não estudar pouco.
eu fiquei hiperfocada no assunto e eu cheguei a fazer 2 pós-graduação, depois eu fiz outra faculdade, mas eu cheguei a estudar 4 meses seguidos, dia e noite, só sobre autismo. Então, 1 ano depois eu já tinha muita informação e também muita bagagem de fazer a terapia. Eu tinha uma psicóloga que me ensinava e eu aplicava terapia no meu filho. Então, eu virei mãe terapeuta. E depois dessa discriminação no laboratório, nós fomos para as escolas e 3 escolas rejeitaram meu filho. Quando eu falava que ele era autista, eles falavam que não tinha mais vaga. Na 4ª escola, ela falou, olha, a gente aceita, a gente não tem um treinamento específico, mas a gente sempre teve alunos autistas. E eu falei, tá, mas vocês aceitam um treinamento? E a escola aceitou o treinamento, e foi onde nasceu a minha empresa, que eu tenho hoje, chama Incluir Treinamentos. Então, nós começamos a capacitar parques, escolas, atrações turísticas. Então, hoje a gente já tem 5 anos que eu faço esse trabalho, mas a minha relação com a neurodiversidade nasceu junto com o Arthur, que trouxe esse tema do autismo para minha casa, para minha família. Qual é o item ou quais itens são mais desconhecidos para quem não tem contato com autismo? Apesar de hoje nós ouvirmos bastante, mas ouvir não significa que compreende, que sabe, especialmente quando chega próximo. Como é que eu lido? Como é que eu falo? Como é que eu reajo? Até porque a gente está falando de um espectro, né? Então não dá para a gente colocar todos numa caixinha. O que é de maior desconhecimento para as pessoas? Eu acho que o maior desconhecimento é as pessoas pensarem que assim, não, autista não gosta de barulho. Autista não gosta de ser tocado. Autista não gosta de muita gente. Foram colocando os estereótipos e é totalmente ao contrário. Você tem autista que não tem problema nenhum com barulho. E você tem autista que não suporta. Então, o maior então não é de todo o contrário, é diverso. Diverso. Você nunca vai encontrar um autista igual ao outro. Exato. E as pessoas acham que não, que autista está tudo junto. Só que o autismo, ele é diferente de todas as deficiências, de todos os síndromes, transtorno. Não tem nada parecido com autismo. E aí muitas pessoas não entendem o espectro, acaba falando que hoje eu estou um pouco autista, que é outro mito. Ele é autista. Mas por quê? Não, porque ele anda na ponta do pé. Tá, mas não é todo autista que anda na ponta do pé. É um espectro muito grande. Eu acho que o maior desconhecimento é não entender o espectro, que é cada autista único. Ou seja, vai requerer uma atenção única. Única. Por onde você começa a treinar? É justamente por aí, de fazê-lo compreender o que significa o autismo. Isso. Na verdade, quando eu comecei a estudar sobre autismo, eu descobri que não era que as pessoas não sabiam sobre autismo. As pessoas não sabiam o básico sobre deficiência. A gente nunca estudou sobre isso. A gente nunca teve contato. Né? Eu tenho 42 anos. Eu não estudei com nenhuma pessoa com deficiência de primeira faculdade. Verdade. Essas pessoas sempre existiram. E onde elas estavam? Então, eu cresci sem ter contato com as pessoas com deficiência. A maioria de nós, adultos, crescemos sem ter contato. E quando eu comecei a estudar sobre deficiência, antes da gente falar sobre autismo, a gente precisava entender, né, onde estavam essas pessoas antes. Por que a gente não ouvia falar sobre isso? Porque hoje a gente ainda tem muitos estereótipos, por exemplo. Não, agora tá na moda, agora a moda é autismo. Agora todo mundo tem TDAH. E não, gente, não é moda, né? A gente tem todo um contexto histórico. Então, eu fui estudar sobre a pessoa com deficiência, me apaixonei pela acessibilidade arquitetônica e eu comecei a estudar realmente como que as barreiras atrapalhavam as pessoas com deficiência em todas as deficiências. Então, o treinamento, ele começa aprendendo sobre deficiência. Né? O que é ser uma pessoa com deficiência? Quais são os direitos dessa pessoa com deficiência? Mas o principal é capacitismo. É entender o nosso preconceito contra a pessoa com deficiência. E esse capacitismo está enraizado porque nós não convivemos. Então, a gente não sabe do que aquela pessoa é capaz. Você olha para a pessoa com deficiência, você nunca estudou com ninguém, você não tem ninguém na família, você fala, não, aquela pessoa não consegue fazer isso, não. Só que se você tivesse conhecido, você ia ver que não, ela consegue um monte de coisa. Então, a gente começa todo esse treinamento entendendo
principalmente o nosso preconceito que está enraizado. Porque o seu trabalho, portanto, ele não se direciona somente para atender nas demandas em relação ao autismo, mas em todas as deficiências. Todas as deficiências. Porque em todas elas a gente vai identificar preconceito, falta de habilidade de lidar, justamente porque você disse que a gente não convive. Quem convive, já de boas, Já tá. né? Mas, de modo geral, não. Crianças, os adultos, olha, não sabe lidar, como é que eu faço? Então, primeiro você trabalha essa amplitude, né? Amplitude, da conscientização, da sensibilização. Né? Antes da pessoa ter uma deficiência, ela é uma pessoa. Então, ela não é o resumo da deficiência. Que muitas vezes a gente fala assim, não, aquele menino é o cego lá. Não, gente, não é o cego. Ele é o rapaz, né, que ele trabalha com música, ele é artista, ele tem filho, ele é casado, ele tem toda uma história. E ele tem uma característica que é a deficiência visual. Uhum. Então, a gente trabalha justamente isso. Dizer assim, não é a deficiência, não é o resumo, ela é uma pessoa. Então, primeiro a gente tem que tratar essa pessoa. O meu filho não é o diagnóstico. O diagnóstico faz parte do meu filho. É uma característica que ele tem. Mas o Arthur não é só autista. Exato. Ele é super simpático, ele ama música, ele é carinhoso, né? Para qualquer pessoa ele é super carinhoso, ele é prestativo, ele tem um monte de outras qualidades. Então é olhar para a pessoa e não só para a deficiência. Ainda é resquício de uma história em que se, de fato, escondia a pessoa com deficiência, escondia mesmo, enclausurava há tribos em que, a depender, tribo indígenas, enfim, conta a história de que até mesmo tiram a vida, matam, eliminam, porque muitas vezes não consegue se reconhecer naquele indivíduo justamente o ser humano, né? Sua individualidade, historicamente tem a ver com isso ainda? São resquícios disso ainda? Essa dificuldade, esse preconceito? Não, isso não, quase que como dizendo, isso não é gente. Sim, e assim, o pior, em pleno 2025, então, a gente ainda tem pessoas que acham que pessoas com deficiência não merecem viver. Mas é realmente não é um resquício, não é muito, tá? Resquício é só um pouquinho. Verdade. É muito. Principalmente na nossa geração, os 30 mais. Né? Os 30 mais, os 40 mais, 50 mais, 60 mais, então. Nem se fala. Nem se fala. Por quê? Porque eles realmente não viveram. Naquela época, se a gente falar de 60 anos atrás, uma pessoa que nascia com síndrome de Down, essa família escondia de um jeito que ninguém sabia que tinha uma pessoa com deficiência ali. Essa pessoa com deficiência não ia para lugar nenhum. Uhum. Que pessoa que tinha deficiência intelectual, então, era taxado de doido, retardado, doente mental, eles eram escondidos, não ia para a escola. Eu tenho 42 anos, então quer dizer que há 30 anos atrás não tinha nenhuma pessoa com deficiência na minha escola. Exato. Mas as pessoas sempre existiram, então elas estavam em casa. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente está falando de um assunto muito novo, recente. Por que as pessoas não sabem? Não é porque elas não querem, não. É porque ninguém falava sobre isso. Se você pegar as leis para as pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a principal lei que rege todos os direitos da pessoa com deficiência, é de 2015. Uau! Tem 10 anos. Então, assim, há 10 anos atrás não tinha lei para pessoa com deficiência? Tinha. A lei de cotas, por exemplo, para uma pessoa com deficiência trabalhar, ela é de 99. Mas era assim, uma lei aqui, outra aqui, ia surgindo, e aí fizeram a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, que conseguiu reunir. Olha isso, são 10 anos. São só 10 anos que a gente tem que as pessoas com deficiência têm todos os direitos preservados. Então, é muito recente. Quando a gente fala de autismo, a primeira vez que falou sobre autismo no mundo foi em torno de 1947, 32. Então, assim, ainda é muito recente. As pessoas com deficiência, elas sempre existiram. Teve uma época nos Estados Unidos, por exemplo, que tinha o período da eugenia. Uhum. Então, eles escolhiam as famílias melhores, as que não tinham pessoas com deficiências, que eram as mais bonitas, para serem um exemplo. E as famílias que tinham pessoas com deficiência, elas eram indicadas a não ter mais filho, para não colocar aquele tipo de pessoa no mundo. Se a gente for falar da época do nazismo, as primeiras pessoas que eles mataram foram as pessoas com deficiência, na época dos judeus.
Então, é uma história muito recente e tudo isso ainda perdura. Só que, felizmente, né, hoje, felizmente, recentemente... há mais abertura, né? Há mais abertura por conta da informação, né? Hoje eu tenho informação, pode ser que a minha avó não tinha essa informação. Porque como é que chegava a informação para ela? Ela foi só replicando as coisas que eram passadas para ela. Hoje eu sou mãe de uma criança com deficiência e meu filho vai estar em todos os lugares. Então, é essa geração hoje que está trazendo, falando, não, nós temos direito, nós queremos falar. Então, é muito recente. Quando você pensa sobre esse assunto, você pensa de que lugar? Se nós considerarmos que somos cristãos, isso vai ser muito mais necessário de nós nos envolvermos. Como é que nós estamos pensando em incluir, em conviver, em experimentar essa vida em comunhão na igreja? Como é que nós estamos nos permitindo saber, aprender? São questões para refletirmos. Como é que o amor cristão aparece? Para não ser só um movimento, para não ser só uma onda, para não ser só um mês, uma data específica. A gente está falando de ser um estilo de vida em que a gente tenha um olhar atento a todos e a toda necessidade. Nós aqui olhamos também para o caso de nós ensinarmos valores, princípios aos filhos com o saber amoroso compartilhado em família. Olha que incrível que eu tenho em mãos. É a revista Esperança Novo Tempo, Redescobrindo Tesouros, com Rodrigo Silva para crianças. Você não está entendendo. Sabe o doutor Rodrigo Silva? Arqueólogo, apresentador do programa que Evidências aqui no Novo Tempo, ele faz escavações em Israel, conta daquelas descobertas arqueológicas lá em Israel e em outros países, todo mundo assim ama, né? Um dos maiores influenciadores religiosos cristãos do país. É um negócio impressionante, premiado, inclusive, reconhecido pelo Prêmio IBEST entre os 10 mais conhecidos no Brasil de tanta influência, né? Um dos grandes influenciadores desse Brasil. Pois bem, agora nós temos um curso direcionado a crianças e em quadrinhos, gente. Você não está entendendo, tá? Mas assim, vou só dizer isso aqui e sair correndo, porque quem pegar, pegou. Você vai pedir esse material, Redescobrindo Tesouros, Rodrigo Silva, em Redescobrindo Tesouros. Você vai simplesmente ter esse material em casa, vai chegar em suas mãos. Basta você ligar agora para o 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21, porque é esse o telefone da Escola Bíblica, onde você vai ser atendido, vai fazer um rápido cadastro, é rápido mesmo, não tem boleto, não vai chegar para você nenhuma proposta financeira para você poder receber esse material de jeito nenhum. Você só vai ligar agora e pedir Rodrigo Silva em Redescobrindo Tesouros e nós vamos mandar para você pelo correio. Vai chegar e você vai simplesmente amar compartilhar tudo isso aqui com Rodrigo Silva em casa. Um jeito criativo de estudar a Bíblia com crianças. 0 operadora 12 21 27 31 21. Oi, você prefere o WhatsApp? Tá bom, não tem problema, pode ser pelo WhatsApp também. WhatsApp para você mandar mensagem dizendo que você quer essa revista. Deixa eu ver aqui uma palavra-chave. Põe Rodrigo Silva, tá? Põe Rodrigo Silva e o pessoal já vai saber que você está pedindo Redescobrindo ou Descobrindo os Tesouros com Rodrigo Silva. Põe lá, Rodrigo Silva. E aí o pessoal no WhatsApp já vai saber e vai responder a você com o link para fazer ali o cadastro rapidinho e vai chegar na sua casa. 98244 4449. Nosso código de área é o 12 98244 4449. Eu sou Darleide Alves, estou conversando com Amanda Ribeiro. Ela é especialista em acessibilidade e inclusão
inclusão e nós estamos pensando juntos sobre como devemos nos despertar para essa realidade de muitas pessoas que durante muito tempo e ainda se vê alguma invisibilidade, alguma dificuldade de trazê-los à luz. Escolas que não os recebem, não estão preparadas e muitas vezes escolas particulares, não é, Amanda? Às vezes a gente espera assim algumas escolas, como assim? Tem todo um aparato. Na maioria das vezes. E na maioria, né? A escola pública, ela é obrigada a receber. Aliás, todas as escolas são obrigadas a receber. Só que a escola pública, ela não tem como não receber um aluno. Ela tem que receber a todos. A escola particular, ela começa por alguns desafios. Então, porque a gente não tem gente preparada. Porque a gente não tem uma pessoa para acompanhar. Porque, assim, se ele usar fralda, ele não pode ficar, porque a gente não tem. E a gente não pode pôr pessoas de fora. E elas vão colocando um monte de empecilhos para justamente essa criança não participar. E o que a lei diz? A lei diz que é obrigatório. Diante de um caso destes, a escola tem que providenciar. Todas as escolas particulares ou públicas, elas são obrigadas a receber as pessoas com deficiência, crianças com deficiência. Não tem assim, eu só recebo as crianças que é mais leve. Não, não tem. Né? Ela tem que receber a todos. Na verdade, qualquer serviço. Se você vai abrir um estabelecimento que você vai receber pessoas, você não pode escolher quem que você vai receber. Se você vai fazer uma padaria, se você é uma escola, um parque, você não pode. Se você não quiser receber todo mundo, você vai fazer brigadeiro na sua casa, porque aí você não precisa receber as pessoas. Mas qualquer lugar que você abre para receber pessoas, você não pode escolher quem vai receber, porque aí é discriminação. Exato. Então, se uma escola fala que não vai receber uma criança porque ela tem uma deficiência, porque ela não tem preparo, então ela não pode receber as crianças que ela tem sem deficiência. Se ela falar, não vamos receber nenhuma criança, ok. Não tem problema, fechou a escola. Agora, se tiver criança sem deficiência lá estudando e não tiver criança com deficiência, não pode. Né? Isso a gente tem na lei, tanto a Lei Berenice Piana, que é a Lei de Proteção dos Direitos do Autista, quanto na Lei Brasileira de Inclusão. Isso para tudo, para todos os lugares. Como que funciona? A pessoa com deficiência, ela tem o mesmo direito que eu e você de ir e vir sozinha. Ainda tem essa. Você não vem trabalhar sozinho? Você não pega ônibus sozinho? Você não vai para a escola sozinho? Você faz compra sozinho? A pessoa com deficiência, ela não tem que estar acompanhada. Não, porque ela sempre vem, ela é surda, ela sempre vem com o intérprete. Não, não é ela que tem que levar o intérprete. É o estabelecimento que tem que ter um intérprete. Por quê? Porque ela é uma pessoa. E aí, se você fala assim, não vou atender ela e vou atender quem fala, pronto, discriminação. Esse espaço aqui, a gente só tem, aqui embaixo a gente tem algumas mesas e a gente tem mesa lá em cima. Mas aí a pessoa com deficiência não pode subir, porque não tem acessibilidade. Então, ninguém pode subir. Por quê? Porque se você falar assim, só você que tem pernas e que não tem deficiência, você sobe e você não, você fica aqui, discriminação. Então, felizmente, a gente já tem as leis. O que falta agora? Cumprir. Agora falta os estabelecimentos, as escolas, cumprirem as leis. E não é cumprir porque é obrigação. É cumprir porque são pessoas. Né? Porque é o meu filho. Você fala assim, não tem nenhuma pessoa com deficiência na sua família. Quando eu nasci, tinha uma pessoa com deficiência na minha família. O meu tio, ele teve paralisia infantil, né? Poliomielite. Hoje, tem 9 pessoas com deficiência na minha família. Então, pode ser eu, pode ser você, pode ser sua mãe. Ninguém está livre de ter um acidente, de adquirir uma deficiência depois. O meu irmão é surdo oralizado. Rodrigo, ele está perdendo a audição. Ele já perdeu mais de 60% bilateral dos 2 ouvidos. Então, se ele não tiver de aparelho, ele não escuta. Ele tem osteoporose, que é como se fosse uma osteoporose, só que no ouvido. Otosclerose. É uma doença, né, degenerativa. O meu tio perdeu a visão por glaucoma, o outro tio perdeu por glaucoma e uma tia perdeu a visão por diabetes. Tem o meu filho que é autista, um sobrinho autista, 2 filhos de primas autistas. E não tinha ninguém. Né? Então, a deficiência, não precisa esperar chegar a deficiência na sua casa, na sua família, para a gente começar a fazer alguma coisa. A gente precisa não escolher mais quem nós vamos atender. Né? E quando a gente fala de ser cristão, aí realmente não combina. Né? Não combina. Como está a situação nas igrejas? Acho que a gente tem que ir para o intervalo, né, William?
a gente vai para o intervalo e a gente quer saber assim, se isso tem chegado às igrejas também, se isso tem funcionado bem. E aí também quero trazer alguma situação que você compartilhe com a gente de como agir. Eu vi ali que você trouxe uma caixinha cheia de alguns objetos. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Nós já voltamos com você por aqui. Aproveita, manda a sua mensagem ou liga para a gente e pede agora a revista Rodrigo Silva em Redescobrindo Tesouros. Um jeito criativo, diferente, gostoso de estudar a Bíblia. Vai chegar aí na sua casa, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora pra gente. Até já. Hoje eu quero agradecer aos Anjos da Esperança, cada um dos nossos apoiadores que estão ali, ó, firmes, bancando financeiramente nossas iniciativas, ideias, projetos, pondo em prática, possibilitando a que a Novo Tempo seja o que é e tem se tornado e alcançado mais vidas, mais pessoas para conhecer do amor de Deus. Olha só o que eu tenho em mãos aqui. Quem estava comigo no primeiro momento já me ouviu dizer. Quem está chegando agora, Rodrigo Silva em Redescobrindo ou Descobrindo Tesouros. Esse curso que é um modo inteligentíssimo e muito agradável de estudar a Bíblia com os seus filhos. É para os seus filhos. É Rodriguinho Silva. Esse é o personagem, Rodriguinho Silva, para estudar a Bíblia com seus filhos. Um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças. Para receber em casa, 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Ou pode ser também no WhatsApp 12 982 44 44 49. Vai aparecendo aí na sua tela e você marca rapidinho, já manda uma mensagem ou telefona, pede e vai chegar aí na sua casa. Hoje nós estamos conversando sobre inclusão, acessibilidade com a especialista no assunto, Amanda Ribeiro. E agora ela está aqui comigo com uma caixinha do lado e vamos ver o que ela tem para nos ensinar, para dividir com a gente. Amanda. Vamos lá. A ideia seria falar um pouquinho sobre neurodiversidade, neurodivergente. As pessoas têm ouvido muito sobre esse tema, de vez em quando aparece, e muitas pessoas não sabem o que quer dizer, né? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre quais são os tipos de neurodivergência. O que é neurodiversidade? Esse conceito ele foi criado recente, então, em 1990, pela Judy Singer, que trouxe esse assunto, onde ela diz que os cérebros das pessoas, todo mundo é diferente. As pessoas não funcionam da mesma forma. E por isso tem alguns transtornos, algumas deficiências que fazem com que esses cérebros sejam mais diferentes do que o das pessoas que a gente chamava de normal. Então, vamos lá, termo correto, neurotípico. Quem é um neurotípico? Aquele que não tem nenhuma deficiência ou transtorno neurológico. Quem é um neuroatípico? As pessoas que têm deficiência neurológica ou transtorno neurológico. Então, é uma dúvida que as pessoas têm porque ouvem falar, mas não sabem o que quer dizer. Então, tem vários transtornos, vários transtornos que fazem parte da neurodiversidade, neurodiversidade, neurodivergente e neurodiverso. Tá tudo igual, tá, gente? É tudo a mesma coisa. Neuroatípico, tudo a mesma coisa. E o autismo faz parte da neurodiversidade. A pessoa com TDAH também faz parte da neurodiversidade. A pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com dislexia, descalculia, todas essas pessoas têm ali algum transtorno que faz com que ela pense de forma diferente das outras pessoas. E as pessoas neurodivergentes, hoje elas passam por bastante discriminação, né? Por quê? Porque as pessoas acham, quando tem deficiência intelectual, que aquela pessoa não tem capacidade, quando é autismo, que aquela criança, que aquela pessoa é igual a todo mundo, quando tem dislexia, que é preguiça, que ela não quer ler porque ela é preguiçosa, quando tem TDAH é porque ela é muito agitada. Então, a gente ainda tem muitos estereótipos em cima dessas deficiências. Mas também tem a ver com o fato de que a gente precisa de algumas referências para identificar. Só que falando de um público leigo, a identificação disso acaba se tornando um empecilho para conviver melhor, para entender melhor. Mas quando vem alguém e abre a cortina e quando se tem um movimento de descortinar sobre tudo isso, como estamos fazendo e como você tem isso como proposta de vida e até profissionalmente,
também e principalmente, também vai fazendo com que o repertório a respeito disso tudo melhore. Que haja uma compreensão maior, porque senão a gente vai de fato banalizar, né? Simplesmente rotulando como uma característica só, banaliza quando diz assim, agora é modinha, né? Tudo é TDAH agora. Aí, e de fato se banaliza, quem de fato é neurodivergente acaba por não receber a atenção devida para um caso que é necessário ter uma atenção devida. Então a gente não pode banalizar, não pode ficar nesse rótulo, mas também conhecer que há características que precisam ser conhecidas para além de eu simplesmente meio que brincar com isso. Isso não é de brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Até os diagnósticos também precisam ser bem feitos, é uma responsabilidade que a gente precisa chamar dos profissionais para não fazer diagnósticos por diagnóstico com teste de internet. Não, é profissional bom, profissional qualificado, profissional que fez especialização na área, que saiba fazer diagnósticos bons, profundos, porque você está lidando com uma família, você está lidando com uma escola inteira, você está lidando por expor uma criança, uma adolescente ou uma adulto, porque tem muitos descobrindo já na fase adulta o autismo, o TDAH, e entendendo por que durante tanto tempo e a vida toda tiveram as dificuldades que tiveram sem serem compreendidos. Então, isso é muito sério, tanto para leigo, mas se espera dos leigos esse aprendizado, porque não estão no lugar de profissionais. Mas tem muito profissional que precisa se especializar melhor também. Tem diagnóstico errado, diagnóstico apressado, e isso é muito sério, muito. Estou falando além da caixinha? Não, é isso mesmo. E o principal é as pessoas hoje entenderem que esse diagnóstico, eles são necessários. São necessários por quê? Porque durante muitos anos as pessoas viveram sendo rotuladas. E esse é o meu caso. Então, aqui eu sou mãe de um menino neurodivergente e eu sou uma mulher neurodivergente. Eu recebi o diagnóstico de TDAH somente em 2022, né? Com 39 anos. Eu tenho ansiedade e depressão, TAG, transtorno generalizado, ansiedade generalizada e depressão. E o meu psiquiatra, ele falava que todas as minhas características eram muito da ansiedade, porque é parecido algumas, os esquecimentos. Mas quando eu mudei de psiquiatra, ele falou, não, isso aí é do TDAH. Eu falei, eu sei que eu tenho TDAH. E aí foi onde a gente realmente foi estudar. Então, eu passei por uma avaliação neuropsicológica, e essa avaliação neuropsicológica são mais de 25 testes, e testes assim que você fala, meu Deus, são muitas perguntas, né? Onde a gente vai descobrir dentro do TDAH, quais são as principais dificuldades? Então, dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem ali o principal, as características, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. No meu caso, a parte mais difícil, que eu tenho mais prejuízo, é na impulsividade, e não no déficit de atenção, e não na hiperatividade, mas principalmente na impulsividade. E você era rotulada, você era criticada por ser como era, por agir como agia? Você experimentou isso? Até 2022 eu era louca. Porque a pessoa falava assim, Amanda, você só não esquece a cabeça porque está grudada. Você não termina nada. Por que você já não fecha, já que você já terminou? Então, assim, muito, né? A Amanda não para, a Amanda inventa um monte de coisa. A Amanda é aquela criança que, assim, ela não consegue ficar parada 1 minuto. Ela está sempre o tempo inteiro. E isso me atrapalhou muito na infância. Eu sempre fui uma aluna nota 6,5. Por que foi aluna nota 10? Eu não sei como eu passei na escola. Porque, por exemplo, eu não sei nada e eu nunca soube nada sobre química e física. Nunca entrou na minha cabeça. Eu fiz a faculdade de administração e eu passei a faculdade inteira, 4 anos, sem aprender a mexer numa calculadora HP2C. Se você perguntar hoje, eu também não sei mexer. Por quê? Porque eu tinha um monte de dificuldade. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando modos da gente se organizar ali melhor. Você é desorganizada, você é bagunceira. E como você fez uma segunda graduação também, né? Segunda graduação, porque aí gera do hiperfoco, que também dentro do TDAH tem o hiperfoco. É verdade. Então, eu demorei para realmente me entender. E quando veio o diagnóstico de TDAH, ele veio para explicar um monte de coisas. Não é que eu esqueço, meu cérebro nem registrou. Ele não registrou. Amanda, você esqueceu? Não.
Tipo, não passou nada pela minha cabeça, meu cérebro não registrou. E não é porque eu quero, ninguém quer ser uma pessoa com transtorno. E esse transtorno, gente, para uma pessoa com TDAH, muitas pessoas, né, fazem piada, agora é tudo TDAH. Para quem realmente tem um transtorno e que é diagnosticado, a gente tem muito prejuízo. Exato. Gente, eu perdi um voo. Eu paguei R$3.000 por conta desse voo. Eu estava em Gramado, indo para Porto Alegre, e 3 horas da tarde eu descobri que meu voo era naquele dia. Porque na minha cabeça, em algum momento, eu coloquei que era no outro dia. E tinha reunião marcada. Falei, gente, eu não posso perder esse voo. 5 horas da tarde, eu saí correndo, consegui chegar no aeroporto. Saí 6 horas para chegar 8 horas no aeroporto. Cheguei 8 horas, 7h50 e, sei lá, o check-in fechava 7h59. Eu cheguei 8h03. Mas eu não fiz o check-in. Por que eu não fiz o check-in no carro? Sendo que eu fiquei 2 horas no carro. Não passou na minha cabeça. E aí, eu tive que comprar outro voo. Voltei para Gramado de novo, para dormir em Gramado, para pegar outro voo na sexta-feira. A gente passa por prejuízos. Semana passada, roubaram a minha bolsa. Eu parei na farmácia, e para comprar, saí do hospital, passei na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, quando eu entrei dentro do carro, quando eu cheguei em casa, cadê minha bolsa? Não estava minha bolsa. Voltei na farmácia e falei assim, gente, roubaram minha bolsa. Ela falou, aqui realmente, aqui rouba bastante. Você fechou o carro? Você acha que eu vou saber se eu fechei o carro? Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tem, são muitas coisas. Isso acontece durante o dia todo. Isso acontece o tempo inteiro. A gente tem um monte de prejuízo. Agora, imagino eu a situação ser muito mais tensa quando você não tinha noção do quadro neurodivergente seu e que se cobrava e se culpava e dizia, mas eu sou uma burra, eu sou uma louca, eu sou realmente... Então, já não bastava o discurso das pessoas, tinha o seu próprio discurso. Quando vem um diagnóstico, você tem uma compreensão, gente, é o meu cérebro, é como se dissesse assim, gente, é a minha mão que não se movimenta. Não consigo, por isso que eu só tenho uma mão para usar, porque essa outra não reage. É esse cérebro que não reage nas mesmas categorias ou necessidades, ou níveis de atenção, e aí você meio que baixa a temperatura assim. E consegue se aceitar. Porque assim, você não vai se culpar de ter esse cérebro diferente. É uma cabeça que é um caos. É. Então, assim, a cabeça da pessoa com TDAH é um caos, porque é muita informação. Eu tenho muitas ideias. Eu tenho pelo menos umas 10 empresas diferentes aqui que eu posso criar amanhã. Eu nunca ficaria desempregada. Porque, assim, eu pego muita coisa para fazer. O problema é você terminar esses projetos, né? Então, mas a parte da culpa é procrastinar. Isso faz parte ali. Quando eu tenho uma proposta muito grande para fazer, eu empurro isso até o último minuto. Por quê? Porque precisa de muitos passos, vai me desgastar muito. E hoje eu entendo que não é porque eu sou preguiçosa, é porque tem isso, a questão da dopamina. Eu resolvo coisas que é rapidinho, que é mais legal, que me dá... É a falta da dopamina, a noradrenalina, são neurotransmissores. E que muitas vezes a pessoa hoje, não entendendo o que é essa neurodivergência, fala assim, é porque ela é TDAH. Gente, TDAH não é brincadeira, não. É um transtorno. Aí eu ia dizer assim, mas hoje a agenda, ele vai esquecer da agenda. Ele vai esquecer. Isso é o mais comum. É o mais comum. E grávida, então... Quer dizer, não, eu aprendi aqui com você, não é nem que vai esquecer, é que nem ficou registrado, aquilo ali ficou em branco. Mas e a caixinha? Como é que você vai ajudar a gente Vamos aí lá. com a caixinha? Eu ficaria te ouvindo mais, tá? Pensa, eu sou uma mulher adulta, né? Hoje eu tenho essa consciência. Qual que é a vantagem de ter seu diagnóstico na vida adulta? É que você pode fazer alguma coisa. Então, dentro da psicoterapia, agora eu tenho um suporte. Então, a psicóloga ela vai falar assim, Amanda, anota isso, põe para despertar. Ela fala, por exemplo, atenção plena. Eu chego num lugar, por exemplo, no museu, eu olho assim, que lindo. 5 minutos eu terminei de ver. O meu marido, ele lê cada plaquinha, entendeu? Ele não é neuroatípico, ele lê cada plaquinha. E aí ela falou assim, Amanda, você tem que tentar prestar mais atenção. Então, ela me dá tarefas, por exemplo, chegou num lugar, quantas cores tem? Que cheiro você está sentindo? Então, eu vou trabalhando a atenção plena para isso me ajudar. Então, as terapias vão ajudando. Eu já tenho 42 anos. Agora, você pensa numa criança que está lá na escola
ela passou por um monte de coisa que eu passei. Sabe, de não ser aquela criança inteligente, não ser aquela criança que é muito na frente, do pai cobrar. Não, porque você não tirou nota 10. Eu não consigo sentar e ficar olhando para a cara do professor. Ele está falando e eu estou fazendo qualquer outra coisa junto. Não existe a possibilidade, hoje, até hoje, tá? De eu ficar ouvindo uma pessoa sem fazer alguma coisa de uma vez. O silêncio, para mim, é muito. Eu sempre tenho que estar com alguma coisa ligada, algum barulho e fazendo as coisas. No silêncio, eu perco até a concentração. Você imagina uma criança, ela não consegue dizer isso que ela está sentindo. Então, hoje é muito importante a gente fazer o diagnóstico dessas crianças, né? Essas crianças que a gente tem essa tecnologia hoje de pessoas capacitadas, de teste capacitado, que a gente não tinha 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, a gente precisa ajudar essas crianças a fazer o diagnóstico. Por quê? Porque essas crianças, elas não precisam passar a vida inteira, como eu passei, sofrendo, sendo que tem um monte de diagnóstico hoje e é fácil de fazer o diagnóstico. O diagnóstico, ele não é o fim. O diagnóstico, ele é o começo. Né? Receber o diagnóstico, que bom. Pode ser com quantos anos? Agora sim eu sei como eu posso ser ajudada. Agora sim eu sei como eu posso ajudar o meu filho. E quando a gente fala de criança, e na verdade adultos também, eu trouxe a caixinha porque ela é uma ferramenta para a gente trabalhar a parte da questão da hiperatividade. Boa. Né? Eu tenho uma hiperatividade. No caso, a minha hiperatividade maior é mental. Então, meu cérebro não para. Eu deito e eu acordo, por exemplo, e escrevo para poder tirar do meu cérebro para poder dormir. O Arthur, além de autista, ele também tem déficit de atenção, que é o TDAH e hiperatividade. Então, ele está fazendo uma aula, ele levanta para dar uma andadinha, sabe? E isso, claro, às vezes desengaja, às vezes perde o foco. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Então, eu trouxe essa caixinha pensando em alguns ambientes, por exemplo, na igreja. Você tem que contar uma história para a criança, na escola. Já vamos abrir e mostrar? Porque Vamos lá. A gente não tem tempo. Olha lá. Esses brinquedinhos sensoriais, que a gente chama, ele é para você... para essa busca sensorial, fazer alguma coisa enquanto a criança está lá, por exemplo, está ouvindo uma história, ele tem hiperatividade. Se você não fizer nada para ele, ele vai sair dali e vai fazer outra coisa. Então, você dá uma coisinha para ele apertar. Pode apertar esse aqui para você. Que bem gostoso isso aqui. Então, assim, quando você está ocioso, é só para isso mesmo, são brinquedos sensoriais. Você pode ter essa caixinha tanto para viajar, para qualquer lugar que você precisa, que a pessoa precisa ficar um pouquinho parada, né? Por quê? Porque se ficar sem fazer nada para ela, é muito difícil. Ó, esse aqui é só assim, ó. Olha esse daqui, que gostoso. E tem esses aqui que a gente chama de feed toys, né? Que gostoso. Você gira, ó, e ele vai mudando a bolinha. Seria qualquer brinquedo ou você está sugerindo que seja um tipo de brinquedo específico? Isso aqui é um brinquedo específico para hiperatividade? Chama feed toys, isso mesmo. É brinquedos sensoriais. Okay. É para você fazer isso aqui, ó, nada. Tá ouvindo a aula e ele tá fazendo isso aqui, entendeu? Okay. Pra gente, a gente chama de regulação emocional. Para ele poder regular, para ele poder se acalmar, para ele poder ficar ali paradinho. Porque ele tem realmente essa questão da hiperatividade. Uma coisa que usa muito em escola, que eu até falei, não sei se o Arthur já tem isso na sala, eu falei que ia ver essa semana. Coloca um elástico nos pés da cadeira para a criança poder ficar balançando o pé. O que vai mudar na vida do professor? Nada. Mas o corpo dela está pedindo esse estímulo. Gente, eu acho que eu não sou neurodivergente. Tenho amigos que dizem assim, não sei não, hein? Mas assim, dá uma sensação gostosa. Estou aqui te ouvindo e apertando, dá uma sensação gostosa. A mais barata que tem, Amanda, não tem esses brinquedos, não achei aqui na minha cidade. Massinha, gente. Aqui, ó, massinha. Aqui, ó. Dá uma massinha. Você vai contar uma história para as crianças. Não precisa só para criança típica, para criança autista, para criança com hiperatividade. Você põe na mão de todas as crianças uma massinha para ela apertar enquanto você está falando. Enquanto ela está falando. E se a criança faz isso aqui, ó, volta aqui e desliga de lá, sabe? Tô aqui. Então, se ela põe o foco aqui. Mais difícil. Né? Mais difícil, mas aí você pode ter uma pessoa que vai querer fazer eu vou fazer um brinquedo. Isso. Depende, ela vai estar ouvindo. Certo?
O que Agora, importa você é querer isso. que a pessoa ouve, por exemplo, uma criança que ela fica 1 hora ouvindo, não dá. Te olhando, Te olhando atentamente, não. Não, mas ela está ouvindo, você quer que ela ouve. Boa. Alguma coisa vai entrar ali, Ok. né? E normalmente eles ficam bem quietinhos, viu? Eles amam. Eu já chego dando massinha para todo mundo. E aí você vai falar o que você precisa, porque eles estão fazendo ali outra coisa. Eu não sei, assim, eu só sei que é gostoso. Eu quero uma bolinha. Eu, por exemplo, eu não consigo... Eu dou treinamento, dou palestra, dou aula de 5 horas seguidas. Não existe a possibilidade de eu falar numa aula sem ter alguma coisa na mão. Você tem que ter algo... Alguma coisa. Se eu não tiver, eu falo assim, eu preciso de alguma coisa. Não, qualquer coisa. Caneta, tampa de caneta. O passador, coitado, ele quase quebra na minha mão, porque E tudo eu uso bem, muito. essa é a E sua tudo forma bem de se regular. de me regular, né? Por quê? Porque eu tenho a hiperatividade. Você falou sobre a sua hiperatividade mental, né? Se acontece à noite, você nem dorme de tanto que você fica pensando, um pensamento leva a outro. Seria um pensamento ansioso, um pensamento acelerado, alguma coisa assim. Aí você falou de anotar para poder descansar. Essa é uma técnica. Você tem outros recursos também? Porque muita gente se identifica com isso. Ah, sim. A questão da memória eu acho que é a mais difícil, né? Porque a memória é tanto por ansiedade, quanto por alguma outra doença, até a gestação da falha na memória, a memória diminui, fica mais difícil. Na menopausa. Na menopausa, tudo isso atrapalha a memória. As técnicas são as que a gente já sabe, né? Dormir cedo, né? Dormir cedo, não ficar com o celular na cama, porque isso é péssimo, isso piora, acelera muito o pensamento, libera cortisol, uma hora que você não é para ter cortisol, você tem que ter o hormônio para você dormir, para você relaxar. O anotar, para mim, é o que mais funciona. Então, por exemplo, para lembrar de trazer essa caixinha, era 3h33, eu coloquei o despertador, eu coloquei pegar brinquedos sensoriais, 6h30. Assim que despertou, eu vou lá e já pego. Outras coisas é guardar no mesmo lugar. Então, você vai fazer o seu ritual. Então, por exemplo, pegou o cartão, não joga na bolsa. Porque depois você não sabe se você jogou no bolso ou estava no bolso. Então, você tem que fazer um ritual de sempre guardar no mesmo lugar, sempre pôr na mesma caixinha, sempre colocar... Então, por exemplo, chave do carro. Chave do carro, você chega e automaticamente já põe na porta. Cartão, sempre no bolsinho do cartão. Então, tudo que eu quero, eu vou criando realmente rituais para aquilo ficar ali no automático. Porque qualquer coisa que sai, já era. Então, assim, se você olhar meus bolsos, o que eu cancelo de cartão, gente, é muito cartão. Porque eu perdi. Perdi aonde? Dentro de casa. Ficou no bolso, já era. Eu não vou lembrar que está na calça. Dia desse eu quero fazer um programa com você e o seu marido, para ele contar também das dificuldades. Assim, como é conviver com uma pessoa com neurodivergência, né? Adultos, casados, pais, porque... Ele é extremamente organizado. Ele sabe, por exemplo, se ele vai fazer um trabalho, você fala assim, eu preciso que você entregue esse relatório. Ele fala assim, pode ser 5 horas? 5h15? Então, tipo, ele faz as contas na cabeça dele. Se você vê a área de trabalho dele, é aquela perfeita, sabe? As pastinhas. E se você vê a minha tem coisa lá que você nunca viu. Então, assim, a gente tem... Mas, gente, de todo, o autismo, o TDAH, a deficiência, as pessoas neurodiversas, a gente também não tem só problemas. Exato. Né? A gente tem um monte de vantagens, né? Uma das vantagens é a criatividade. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu resolvo o problema muito mais rápido. Eu sou extremamente prática. Meu Deus, quebrou o quadro. Tá, então o que a gente pode fazer o quadro? Vai dar para consertar? Não. Então, vamos pôr outra coisa no buraco. Então, assim, a parte de resolução de problemas, de criatividade, isso é muito, muito bom. Isso é muito grande. Eu não fico sofrendo, sabe? Eu não sofro porque... Não, eu não tenho nem tempo para isso. Minha cabeça nem tem, já está pensando em outra coisa, já estou dando um jeito de resolver aquilo. Como assim eu não fico sofrendo? Eu não consigo. Na verdade, assim, eu não consigo... Se demorar na dor, no sofrimento, na tristeza? Não. Pensamento muito positivo, isso eu também tenho. O que eu penso? Se eu ficar chorando, vai ajudar no problema? Eu perguntei isso porque eu me identifico. Assim. Vai ajudar no problema eu chorar? Não, vai entupir o nariz, vai ficar com cara inchada, não vai mudar, entendeu? Então, assim, claro, você tem que chorar o tanto que você tem que chorar. Depois disso,
bola para frente, bola para a vida, vamos criar. Então, isso faz parte do diagnóstico? Faz parte dessa criatividade. Então, de solucionar os problemas dos outros, de ajudar a minha família, o meu filho. Tem a parte da questão do hiperfoco, por exemplo, que uma característica dentro do TDAH também é hiperfoco. Eu aprendo aquilo que eu tenho um hiperfoco, eu aprendo muito sobre aquilo. E eu aprendo mais rápido, e eu consigo ser muito boa naquilo. Então, assim, não tem só as coisas ruins, né? Tem também as coisas muito boas de um cérebro que funciona diferente, neurodiverso. Muito bem colocado. Eu quero dizer para a produção que eu quero massinha de modelar em todos os programas, que eu vou ficar daqui, ó. Só ouvindo, é uma delícia, que gostoso. Amiga, caminhando aqui para o fim do programa, o que mais você quer? Aqui, ó, tá na minha mãozinha aqui. O que mais você quer? E eu fiquei tão apaixonada que tá aqui na outra mão. Nossa. Assim, ó. O que mais você pensa ser fundamental deixar para a gente sobre a sua proposta de vida, seu propósito como mãe de um autista, como sendo uma mulher que tem um diagnóstico também de TDAH, e como profissional que treina milhares de pessoas pelo Brasil? É a questão do acolhimento, né? Acolham essas pessoas. Né? Quando a gente fala de um transtorno, ninguém tem um transtorno porque quer, o que é aquela fila? Na fila de TEA, não, meu sonho é ter TEA para o meu filho. Não, gente, né? Tem os prós, mas tem muitos contras, porque quando a gente fala de transtorno, a gente fala de prejuízo. Então, assim, acolham essas pessoas, né? A luta, por exemplo, o nosso trabalho de sair com uma criança autista é muito maior, né? Então, às vezes, você vê o meu filho na igreja, é que agora o Arthur, ele está um pouquinho maior, então ele já está muito mais fácil, né? Uma criança que, às vezes, está correndo na igreja, você fala, nossa, essa criança não para. Né? É porque uma criança, às vezes, é uma criança hiperativa, ela precisa daquele movimento. E a gente ouve assim, não, porque é mal educado, entendeu? Acolha essa família. Assim, ele tem dificuldade de ficar parado, eu vou trazer uma massinha para ele. Leva uma massinha para a criança, leva um livrinho para ela escrever. Não só cobra, não só fala sobre o que você percebeu, mas colabora. Colabora, né? Entende que às vezes a criança ela precisa realmente sair daquele ambiente para poder se regular, porque está muito barulho, ou porque está muito som, ou porque ela está cansada, né? O cérebro que é hiperexcitado, chega no final do dia, eu tenho muito isso às vezes, que chama de shutdown. É aquele que você desliga de um jeito que você não consegue ter forças. Então, depois de um dia inteiro com muitas atividades, eu sou sempre. Só que no outro dia eu não consigo nem levantar. De tão cansada que a gente está socialmente, de fazer... Porque, por exemplo, tem muito... No meu caso, a gente chama de masking. Tem muito masking. Eu tenho impulsividade. E às vezes eu... O que é masking? Masking é mascarar. Ah, tá. Mascarar. Okay. Então, às vezes a gente mascara. Então, por exemplo, a minha impulsividade, que é uma parte difícil, às vezes eu sou grossa. Mas não é que eu sou grossa, eu sou prática. Então, assim, só que para a pessoa eu sou grossa. Então, o que eu tenho que ficar fazendo na minha cabeça? Por exemplo, vou contar uma para a gente finalizar. Um minutinho. Um minutinho. Eu estava fazendo a meditação para as crianças na igreja. Meditação dos aventureiros. E aí eu tô lá, imagina, 50 aventureiros, você tá lá contando, tentando fazer um negócio para eles prestarem atenção, 50, tudo pequenininho. Aí o pessoal, os adultos atrás, tudo falando alto. Aí eu tô lá, eu falei assim, adultos, não dá, né? A gente precisa focar aqui. Então assim, foi tão seco. Mas na minha cabeça, foi o que saiu. Então o que eu tenho que ficar fazendo? Eu não posso falar assim, porque isso não é aceito socialmente. Eu tenho que falar assim, vamos pedir para os adultos falar um pouquinho mais baixo? Adultos, fala um pouquinho mais baixo. Que é isso que as pessoas esperam, entendeu? Então, eu tenho que ficar fazendo tanto para não ser grossa, porque eu sou muito prática. Isso cansa a gente. Então, quando a gente fala de... Mas quem disse que é grosseria também, né? Quem disse? Às vezes a forma firme de falar, objetiva de falar. Regra social. Assim, você vai numa Alemanha da vida, minha filha morou lá 5 anos e meio, esse mame não é grosseria. É a forma de eles falarem, é assertivo, objetivo. O brasileiro é mais assim, mais amorzinho. Então, mas isso me cansa. Isso que um punhal, assim. Porque eu quero só falar assim, por exemplo, olá, bom dia, tudo bem, como você tá? Aí a pessoa manda assim, sim, pode fazer.
Então, olha isso, eu tenho que me programar todos os dias para falar, olá, bom dia, estou bem também, e você? Porque na minha cabeça era só responder o que era para fazer. Isso. E aí isso cansa. Mas assim, acolham essas pessoas, acolham essas famílias, estudem. Hoje não existe inclusão sem capacitação, a gente precisa estudar, mesmo que você não tenha ninguém na família. Você precisa estudar sobre neurodiversidade, porque felizmente a gente está recebendo diagnósticos, quanto mais diagnósticos, melhor. Porque menos pessoas que não sabem o porquê estão passando por isso, e é um alívio. O diagnóstico na vida adulta é um alívio. Amores, assim, um dia desses a Amanda deu uma palestra aqui na Novo Tempo para um grupo, foi assim, uma palestra com ela, show de bola, viu? Meus amores, obrigada pelo carinho, obrigada por sua vinda, vou continuar aqui com a minha massinha e agradeço muito a você pela companhia, que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus nos dê o fruto da compaixão. Sabe isso que a gente fala de acolhimento? Compaixão, misericórdia, amor em atividade. A Igreja Adventista trabalha muito como campanha mesmo de conscientização dentro das igrejas para ter atenção a esse tema, porque é urgente. Isso é amor em movimento. Beijo para você aí de casa e até o próximo consultório. Até mais.